Olá, sejam bem-vindos ao Foca na Psiquiatria. Eu sou o Dr. Elton Alonso Pompeu, médico psiquiatra, e hoje eu gostaria de falar sobre a questão dos bebês reborn, né? Esses bonecos bonitinhos, feitos de maneira artesanal, personalizados, ultra realistas e quase artísticos e, acima de tudo, eu quero falar dos pais e das mães dos bebês reborn e de coisas importantes que podem estar, né, dentro da mente das pessoas que têm tratado, né, esses bonecos aí quase como se fossem filhos, né. É uma questão que tem mexido bastante com as pessoas, né, com a sociedade em geral. E nos tempos atuais, né, da opinião pronta, né, muita gente já emite opiniões de cara, né? E por ser uma questão que mexe com alguns sentimentos fundamentais do ser humano, né, como a paternidade, a maternidade, a valorização ou não da pessoa humana, né? A maneira como a questão ela tem sido apresentada, ela tende a causar um certo incômodo nas pessoas, né? E quando a gente está incomodado com uma questão, uma das maneiras mais fáceis, né, da gente lidar com isso, se defender disso, é tomar uma posição através do julgamento, né? O julgar ele é o mais fácil. E infelizmente, né, baseados nos meros julgamentos, tem gente aí até em nível político que tem adotado aí algumas posturas, algumas medidas que estão afastando essas pessoas, né, e talvez são pessoas que estejam passando por sofrimentos mentais muito intensos, muito graves, e que acabam recorrendo, né, aos bebês reborn aí como uma defesa do ego. Guardem esse termo defesa do ego, tá? Elas recorrem, né, esses bebês para lidar com esse sofrimento, né? E o pior, né, chegaram num ponto absurdo tão grande de propor internação compulsória para essas pessoas, né? Então, tem gente aí querendo que a gente volte a um paradigma totalmente inaceitável de voltar a usar serviço de saúde mental como um depósito de gente, né, que tenha um comportamento que seja considerado indesejável ou que se desvie, né, da opinião pública, né, majoritária do momento, né? E independentemente, né, já que nós estamos falando de política, né, independentemente do lado que se tem, né, na parte política, né, os dois extremos do espectro já usaram, né, a psiquiatria e os serviços de saúde mental para excluir pessoas consideradas, né, inconvenientes. Então, né, nenhum lado está livre, né, dessa culpa, né? É um fantasma do passado da psiquiatria. Em alguns lugares do mundo isso até existe, né, de você trancar indesejáveis em serviço de saúde mental, e que a gente precisa impedir a todo custo que isso volte a acontecer, né? E é por isso que a gente, da psiquiatria, da saúde mental, a gente tem que assumir uma tarefa bem mais difícil do que simplesmente julgar essas pessoas, né? A gente precisa entender o que acontece com elas, entender esse fenômeno e buscar as causas para isso e tratar essas causas sempre que elas cheguem para a gente, né? E por trás, né, desses pais e mães de bebê reborn podem estar sofrimentos mentais muito intensos, extremamente severos, e que podem levar as pessoas, né, tanto a alguns transtornos psiquiátricos mais diretos, né, os transtornos delirantes, as psicoses, né, esses mais fáceis de diagnosticar, como algumas defesas mais sutis, mais inconscientes do ego, e é dessas defesas que eu quero falar aqui hoje, né, além de propor como que a gente deve ajudar, né, essas pessoas que vêm com o bebê reborn no colo, né, como um alívio do próprio sofrimento. Então, para a gente lidar com um sofrimento mental muito grande, a nossa mente às vezes cria um sistema de proteção que a gente chama de mecanismos de defesa do ego. Então, o que é isso? É o nosso ego tentando proteger a gente de sentimentos ruins, né? De medo, de frustração, de vergonha, de raiva, de tristeza, enfim, né? E para defender a gente desses sentimentos, quando eles são intensos demais, fortes demais, a nossa mente, de maneira involuntária, de maneira inconsciente, ela cria alguns mecanismos de defesa que podem, né, até no tema que a gente está discutindo hoje, resultar no uso do bebê reborn, né? O bebê reborn ele está na moda, mas pode acontecer de outras formas, né? Até
né, com os nossos amados petzinhos, né, os pais e mães de pet, né, não posso falar nada, sou pai de pet também, né, enfim, o uso deles para compensar um conflito psicológico maior. Então, para a gente entender essas defesas do ego, a gente precisa voltar ali em alguns ensinamentos bem freudianos, né? O pessoal bate na psicanálise, desacredita a psicanálise, mas algumas coisas ela ainda explica muito bem, né? Alguns fenômenos mentais presentes até na atualidade, a psicanálise aborda muito bem. Então, Freud explica muita coisa ainda. Só que quem vai explicar hoje não é o velho Freud, é a caçulinha do Freud, a Ana Freud. Foi ela que, né, descreveu e catalogou os mecanismos de defesa do ego, tá? E alguns desses mecanismos eles podem estar por trás, né, do comportamento dessas pessoas que estão usando aí o bebê reborn como um simulacro, né, parental, vamos dizer assim. Né? Primeiro desses mecanismos, né, um pouco mais bruto que eu quero abordar, se chama negação. A negação ela é, né, um mecanismo de defesa dos mais primitivos que a gente pode ter, e ela é uma rejeição, né, dos dados sensoriais de um trauma que você sofre. Ela é uma defesa bem comum, tá? Apesar de primitiva, regredida contra a realidade ou contra o mundo exterior, quando essa realidade ela é perturbadora demais para a pessoa. Né? Então, um exemplo aí de como a negação pode resultar, né, no uso do bebê reborn seria, por exemplo, de uma mulher que estivesse grávida e acabasse perdendo esse bebê mais para o fim da gravidez e não conseguindo elaborar o luto dessa perda, ela pode investir aí num bebê reborn que se pareceria com o bebê que ela perdeu. Então, esse bebê ele passa a ser tratado como se ele fosse real. Ele ganha um nome, ele ganha roupinha, né? É criada uma rotina aí de cuidado com esse bebê, ganha um bercinho, ganha até um quarto às vezes. Né? E a negação, ela, apesar de ser muito primitiva, ela não aparece só em pacientes com transtornos de personalidade mais graves. Né? Ela pode aparecer também em pessoas que sempre foram saudáveis mentalmente, dependendo tanto da capacidade que essas pessoas têm de lidar com o estresse e do quão catastrófica foi, né, a perda desse bebê. Tá? Depois da negação, né, o segundo mecanismo aí que pode estar envolvido é a fantasia. Tá? E a fantasia ela serve meio que de pano de fundo para outros mecanismos de defesa aparecerem. Né? Então, o que é a fantasia? Ela é uma atividade mental inconsciente que permite que a pessoa satisfaça os desejos dela através de algumas representações imaginárias. Né? Ela é uma válvula de escape, né, para desejos não realizados, né, e a maternidade, né, junto com a sexualidade, com o amor, com o poder. Né? Ela acaba sendo um dos desejos mais passíveis de ser realizado pela fantasia. Né? Então, imagina, por exemplo, uma mulher solteira, infértil, né, que não tem condição aí de passar por uma fertilização in vitro, né, uma reprodução assistida, ou que não tem condição de adotar um filho. Tá? Então, essa mulher ela pode acabar tendo construído um universo em torno de um bebê reborn desse. Então, ela cria uma identidade própria como mãe, faz um diário, começa a postar aí nas redes sociais, né, exercendo o papel de mãe, né? E pode até simular os passeios, aí, até levar o bebezinho reborn no pediatra às vezes. Né? Isso dá uma confusão. E a fantasia ela acaba desembocando, né, na atuação direta aí dela no papel de mãe. Isso é uma coisa bem primitiva, né, a defesa bem primitiva. Ou em uma coisa mais sutil, né, como por exemplo ela deslocar o sentimento associado à ideia de ser mãe, né, para o bebezinho reborn, né, para o bonequinho. Terceiro mecanismo de defesa que a gente pode ter se chama regressão. A regressão é quando a pessoa ela volta para uma fase anterior, mais antiga ou até mais infantil do seu desenvolvimento ou do seu funcionamento pessoal para evitar conflitos, estresses, perdas, né? E as tensões aí associadas ao nível atual de desenvolvimento da pessoa. Né? O ego, nesse caso, ele está tentando evitar o sofrimento que esse conflito traz. Então o ego acaba levando a pessoa de volta para uma fase psíquica que seja mais agradável ou mais prazerosa. Aí, né? Então, exemplo, né, seria, por exemplo, uma mulher de meia idade aí que perdeu os pais,
ou que os filhos saíram de casa para cuidar da vida, né? Então, uma síndrome do ninho vazio, tá? E aí ela arruma um bebê reborn e começa a cuidar dele, e ao assumir esse papel, ela acaba voltando para aquela etapa da vida na qual ela se sentia útil, na qual ela se sentia mais amada, e na qual ela sentia que ela tinha um sentido existencial até para a própria vida, e esse sentido ele teria sido perdido, né? Com a morte dos pais ou com a saída dos filhos de casa, né? Então esse bebê reborn ele acaba virando uma âncora emocional, né? Para aquele passado idealizado, né, bonitinho, para o qual o ego ele quer tanto voltar diante da realidade da vida, né? O quarto desses mecanismos que eu vou falar hoje se chama formação reativa, né? A formação reativa ela ocorre em resposta a uma outra defesa mais básica, tá? Que a gente chama de recalque. Então, o que é o recalque, né? Ele se dá quando a pessoa ela desenvolve um desejo, uma memória ou um pensamento tão ruim, tão ameaçador e tão inaceitável que o nosso ego ele acaba arrancando essa coisa tão feia da nossa consciência e joga ela para o inconsciente, né? Então, em outras palavras, aí, o nosso ego ele empurra a situação aí para debaixo do tapete, né? Só que essa situação, apesar de escondida, ela existe, ela está lá guardadinha. E uma das possibilidades de defesa para quando esse conteúdo aí recalcado para debaixo do tapete, ele foge para debaixo do tapete, ele aflora de novo para o consciente, é a formação reativa, né? Que resumidamente o que ela faz? Ela transforma esse conteúdo que é inaceitável no contrário dele. Tá? Então, um exemplo, né? Uma pessoa que tem um sentimento de raiva de bebê, que não gosta de bebê, que não suporta o choro, ou que tem medo de ser um pai ruim ou uma mãe ruim, ou que tem raiva de alguma pressão social, familiar aí, que ela percebe para que ela assuma a posição de mãe, ou que se sente até inadequada para ser mãe, ou né, até que não aceita, né, que ela tenha uma eventual dúvida sobre querer ou não um filho, essa pessoa pode arrumar um bebê reborn e desenvolver um comportamento de total carinho e devoção para esse boneco, ela vira a mãe perfeita desse boneco. Então, essa formação reativa, ela é um contrassintoma, é um conflito, é você transformar um impulso ou um desejo que é inaceitável no seu diametralmente oposto, no seu contrário completo, né? E a última das defesas que eu quero falar hoje, né? Essa mais madura, essa mais saudável que pode ocorrer, é a sublimação. A sublimação, ela tem a origem dela bem parecida com a da formação reativa, né? Ela vem de um impulso ou de um desejo ruim, inaceitável para a pessoa. Só que ao invés de transformar de forma bruta e direta esse impulso no contrário dele, como acontece na formação reativa, né? Na sublimação, esse desejo, né, reprovável, inaceitável internamente, ele é canalizado para outras atividades que são bem aceitas e até valorizadas socialmente, né? Então, imagina, por exemplo, uma artista plástica que por alguma razão não pode ou que não quer ter filho, e aí ela começa a criar, né, fazer os bebês reborn como uma expressão de arte, né? Então, fazendo isso, ela transforma a relação que ela tem com a questão da maternidade em arte, em cuidado. E ela acaba até oferecendo, né, para outras mulheres que estão sofrendo, né, que estão lutando com questões relacionadas à maternidade, um tipo de alívio, né? Nesse caso, né, a figura desse bebê reborn, ela é uma maneira, né, de elaborar a ausência da figura de um filho sem que você esteja negando que essa ausência existe. Então você transforma essa ausência num lugar criativo, né? Então essa é uma das defesas aí mais relativamente saudáveis, né, que se pode aparecer nessa situação, mas que ainda assim, né, sinaliza que existe um conflito aí interno nessa pessoa, né? Tem mais outras defesas que a gente poderia falar aqui, né? Envolvidas aí na questão do bebê reborn funcionando como substituto aí de um filho, né? Então tem a cisão, tem a questão do uso de objeto transicional, o falso self, o objetual, o estágio de espelho, mas, né, eu já falei bastante, né, acho que já dá para entender, né, com toda essa longa exposição que eu fiz até agora, que por trás do bebê reborn no colo de alguém tem uma pessoa.
E essa pessoa, né, ela pode estar passando por um sofrimento mental extremamente complicado, que merece ajuda, né? E ela não merece, né, um julgamento mais simples que se acaba fazendo. Então, entendendo isso, né, eu vou encerrar esse vídeo com algumas ideias, né, de como pode-se ajudar uma pessoa que acabou na situação, né, do uso do bebê reborn, né, ou do pet, né, ou de alguma boneca, ou de alguma outra coisa, como um simulador, aí, um simulacro de um filho. Né? Então, primeira coisa a se fazer é oferecer a escuta sem ser intrusivo no começo. Né? Então, no começo você pode até validar, inclusive, o valor emocional desse bebê para a pessoa, enquanto ela é uma expressão subjetiva do conflito. Né? Então, você fala para ela, tipo, olha, né, o Lucas, ou qualquer nome que acaba a pessoa dando para esse boneco, ele parece ser importante para você, né? Então, esse tipo de frase, ela mantém uma ponte emocional, uma relação de empatia aí com a pessoa, né? Você não patologiza de cara o uso do boneco, né? Como quase todo mundo está fazendo, né? Que está emitindo opinião, né? E a gente nem tenta precocemente retirar esse objeto da pessoa, né? Então, primeiro passo, você permite, né, que esse paciente ele se sinta visto na experiência dele e não reduzido à sua defesa, que é estar com o bebê reborn. Né? Esse bebê reborn ele pode estar no colo de um ser humano que está sofrendo dores mentais que seriam extremamente difíceis de digerir mentalmente para qualquer ser humano. Né? Um segundo passo seria identificar, né, qual é o mecanismo de defesa que apareceu nessa pessoa e negociar com o sentimento, né, com o pensamento recalcado que está por trás dessa defesa. Né? Então, ou morreu o pai, ou morreu um filho, ou morreu, né, ou os filhos saíram de casa, né, um ninho vazio, infertilidade, a pessoa não ter vínculo íntimo com ninguém, né, e aí vai. E feito isso, você começa lentamente a quebrar a idealização, né, do boneco. Então, você sente que o Lucas ele precisa tanto de você assim como você precisa do Lucas, né, ou qualquer nome que seja. Então, nesse momento, você começa também a tentar explorar o sentimento em torno da questão real da pessoa. Né? Então, como que você se sentia quando você estava grávida? Como você se sentia quando a tua mãe cuidava de você? Quando você morava com a tua mãe? Ou quando, né, tua mãe era viva? Como você se sentia quando seus filhos moravam com você? Como foi receber, né, e lidar com o diagnóstico de que você não consegue ter filho naturalmente, que você é infértil? Né? Então, aqui você tenta fazer o boneco deixar de ser um fetiche, né, para se tornar um símbolo da função materna, que ela pode ser desejada ou indesejada, ou que foi perdida, né, ou idealizada. Enfim, depende do conflito da pessoa. Depois disso a gente coloca, né, a questão da maternidade de forma geral como uma função mental, uma função simbólica, uma função do campo do psiquismo e que não necessariamente se vincula de forma inquebrável, indissolúvel, né, à condição biológica da pessoa ou ao objeto concreto realmente de você ter esse filho representado fisicamente. Então você tenta explorar os desejos criativos da pessoa, as relações afetivas em potencial, até que ela passe a assumir um cuidador real, de coisas reais. Então, você já quis cuidar de alguém? Já pensou em trabalhar num projeto com crianças? Você já pensou em ensinar crianças, né, a fazer alguma coisa que você saiba? Ou ser professora? Você já pensou em outras maneiras de expressar esse afeto que você tem, né, com crianças mesmo? Né? Então, quando a defesa da pessoa ela é muito regredida, muito rudimentar, você migrar essa defesa para uma sublimação, ela pode ser até uma boa ideia, né? Seja sublimando pela escrita, pela arte, fazendo os bonecos, ou por uma atividade voluntária, né? Enfim, por algum canal que a pessoa se sinta hábil e se sinta confortável aí para trilhar, né? Então, o bebê reborn ele deixa de ser o único caminho para você lidar com o conflito e ele vira um ponto de partida para que a pessoa, com os seus desejos, ela se reconstrua pessoalmente. Né? A gente que é psiquiatra, que é terapeuta, a gente precisa sempre tomar cuidado, né, para não cair naquela tentação de achar que você vai resgatar ela da ilusão e nem desautorizar, né, esse afeto
pelo bebê reborn nesse processo, para não cair exatamente no papel de objetificação e de julgamento que anda predominando em quem anda emitindo opiniões não qualificadas sobre essa questão. Tá? Então, o papel do terapeuta ele pode até se tornar o papel de um educador, né? Que uma hora está frustrando, né, a reação da pessoa e uma hora está cuidando dela. Né? Então, quando tudo isso funciona, a gente consegue, né, que essa pessoa ela passe a reconhecer o bebê reborn como símbolo de alguma coisa que está faltando resolver, né? E não mais como o simulador de filho, ou filho às vezes até real ou idealizado. Então aí a gente trabalha numa forma melhor de se resolver ou de se lidar com o conflito que, né, que deu origem a esse comportamento, né, que a gente precisa entender mais e julgar um pouquinho menos, né? Gente, vocês gostaram desse vídeo? Então deixem o seu like, se inscrevam no canal e fiquem ligados para os próximos temas dos nossos próximos vídeos. Até mais!